para ficar todo mundo quietinho, né? Quem vê na gravação fala, nossa, como esses jovens são santos, cara, olha só. Vocês não viram a resenha que rolou aqui, gente. Vocês não viram, a resenha de velho ainda, né? O Dário trouxe, né? Resenha de velho, de pescaria, no grupo de jovens. Ah, quando é que nós vamos pescar, né, mano? Os carinha Não, com a o barriguinha papo de da 7. pescaria tava bom, ainda tava adulto o papo da pescaria. O ruim foi o papo anterior, né? Falando Né? de peido, de tosse. Credo. Eu que não faço essas Ô, coisas. Thalita, dedurou nós, mano. Eu que não faço essas coisas. Tá gravado, viu, gente? Vamos lá. Pessoal, deixa eu parar essa apresentação aqui. Tudo bem com vocês? Tudo! Tudo. Abre aqui a cabine Sim, do Silvio senhor, Santos agora é para aí. responder, é. Ô, vem aqui, o Du tá aí, o Carlos Eduardo ou é a Ana? Nunca sei aqui. Sou eu. O Dudu foi buscar a Ô, Isadora que rapidinho. show! Seja bem-vinda, Ana! Olha só, que legal, hein, mano? Seja bem-vinda aí ao Dojo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação aqui. E a gente Valeu. já inicia aqui o negócio vai ser doido, hein, gente? Já tô avisando, hein? E talvez a gente não consiga parar nesse dojo aqui, né? Porque tem muito conteúdo, mas não tem problema. Deu o horário, a gente para, e se for possível, a gente faz um outro, né? Que a gente vai ter bastante dojo aqui. E calma, você que não sabe ainda o que é dojo, relaxa, calma o coração que nós vamos explicar para você, tá bom? Só um minutinho, porque como eu disse, tem bastante botãozinho pro pai apertar aqui. E não é fácil, viu, pessoal? Falar um negócio para você não é fácil. Calma aí, janela. Calma aí, não é esse, é esse. Achou. Vamos lá. Se vocês estiverem vendo a tela aí, vocês falam assim. Quem já tá vendo a tela Tô aí? vendo. Apareceu. Apareceu? Tudo certo. Tudo certo? Então, beleza, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião de jovens. E hoje é Dojo. Tá todo mundo me perguntando, mas o que é Dojo, meu filho? Mas o que é Dojo? Calma, nós vamos explicar. Dojo em japonês. Quem já viu esse lugar aí, ó, bonito aí no Matrix, nos filmes de karatê? Quem já viu esse ambiente aí? É bem interessante, é onde o pessoal faz treinamento, entra lá. Karate Kid. Ah, Karate Kid. Meu, Karate Kid é o nome Karate Kid, mas eles ensinam Kung Fu. Não entendi, mas aceitei, né? Mas não entendi. Karate Kid eu ensino Kung Fu. Nunca vi isso. Vamos lá. Dojo, em japonês, significa local do caminho. É um lugar lá onde eles fazem treinamento, onde eles fazem reverências, onde se capacitam para poder estudar a disciplina e tudo mais. No nosso caso, é um lugar com a finalidade de uma oficina para qualificação, aclimação, né? Colocar você dentro do ambiente e preparação dos jovens, principalmente daqueles que estão começando. Então, funciona como o dojo. O dojo aqui, eu até falei para alguns anteriormente, que nós vamos tratar de diversos assuntos que nós não podemos tratar lá na igreja, entendeu? Então, assuntos, por exemplo, eu não vou falar o de hoje, mas, por exemplo, nós vamos ter um que nós vamos ter a participação de uma psicóloga muito renomada chamada Elaine. Ah, nossa psicóloga da nossa igreja, é show de bola. E cheia entende pra caramba. E ela vai dar um dojo, o próximo, né? Ela vai só ministrar nesse domingo, depois ela vai dar o próximo sobre ansiedade. Isso é muito legal, porque aqui a gente consegue diferenciar o que são questões espirituais, né? E que são questões da psique humana, né? Do emocional e tal, e nós vamos tratar isso também aqui. Aqui no dojo, nós vamos fazer treinamento do quê também? De evangelismo. Cara, como é que eu vou chegar numa pessoa e conversar com ela? Como é que eu vou apresentar Jesus para ela? Como é que eu vou apresentar a graça? Como é que eu vou mostrar, né? Como que eu vou chegar? Obviamente, o Espírito Santo sempre no controle de tudo. Mas como é que eu vou lidar com questões que são sempre a mesma coisa, né? Qual que é a prova que Deus existe? É sempre a mesma coisa. Então, a gente vai treinar você, né? Para você não ficar lendo de Gênesis e Apocalipse, né? Pessoal, então eu quero aceitar Jesus. Peraí, que eu não sei ainda. Deixa eu ligar aqui pro pastor. Ô, pastor, como é que faz aí pro irmão aceitar Jesus aqui? Ó, fala com ele aí.
não rola, entendeu? Você tem que saber fazer uma oração resumida, curta. Então é isso, o dojo vai te capacitar para isso. O que o dojo vai te capacitar também? Questões assim que a gente não pode falar, né? Na igreja e tal, questão de sexo, questão de, de, de saúde feminina, masculina, essas coisas, né? Outras questões também que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre temas assim bem interessantes, né? Vamos falar sobre o inferno, que é um tema muito show de bola. Eu tenho muitos livros aí para indicar para vocês também, muitas coisas, muito material bacana. Vamos falar também sobre espiritualidade depois, vários relatos, né? E com animações bem bacanas de quando a pessoa morre, uma pessoa que morreu e voltou, o que ela viu do outro lado. Então, essas questões são bem bacanas também. Vamos falar também um dojo, o bispo vai dar aqui sobre Apocalipse, né, Todas as coisas que vão acontecer, esse dojo eu acho que vai ser muito top também. O bispo também vai dar esse dojo falando sobre essas coisas. Outra coisa também, que a gente vai falar, também capacitação, né, profissional, né, às vezes a gente vai, ou a Elaine, ou o Du, tem bastante pessoas aí capacitadas para isso, para como se portar numa entrevista, né? Como se vestir, o que falar, o que não falar, que perfume passar, que cor usar, porque tem tudo isso, viu, gente? Então, o dojo é um lugar assim para a gente realmente aprender e crescer, não apenas, né? Não apenas espiritualmente, mas como pessoa. Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu tô com dificuldade que a gente pode levantar no grupo, como monta um currículo. Nós vamos ensinar aqui no dojo, entendeu? Como que você monta um currículo? Hoje o currículo não é mais aquele papelzão, é um currículo reduzido. Aí eu mostro para vocês onde fazer, nos lugares onde você pode fazer. Então, é um lugar que vai ser muito proveitoso. Se vocês souberem aproveitar este lugar que nós criamos. Então, quando a gente fala assim, ó, tem dojo? Vai ter dojo? Já sabe que treinamento não tem nada a ver com a questão de palavra, embora sempre a nossa raiz seja a palavra de Deus, seja as coisas de Deus, mas não tem muito a ver. Aqui nós vamos bater papo, nós vamos falar sobre coisas interessantes. E outra, né, Léo? Isso daí no mundo é pago, tem um custo. E tá dando aula de graça, né? Se fosse para pagar um coach para aprender alguma coisa assim, ou qualquer outra coisa, você ia pagar 2, 3 mil reais. Aqui você tá aprendendo de graça e aí tá aprendendo ainda na forma certa, glorificando Aê, o Senhor. a Aline Sabe tá com a quem gente! entrou? Aline! Aê, Aline! Seja bem-vinda! Acho que é o Aê, Diego. amiga! Acho que é o Diego. Eu chamei o Diego e a Aline, tá? Show de bola! Seja Beijo, bem-vinda, Du, pessoal! glória a Deus. Que legal, mano! É que vocês perderam a resenha do começo, mas tá dentro aqui, viu? Sejam bem-vindos, pessoal. Aqui nós temos a famosa cabine do Silvio Santos, tá bom? A gente fala assim, e aí, quem quer aprender hoje? Abre, fecha, entendeu? Você quer trocar este lindo Fusion por uma caixa de fósforo? Sim! Já viu? Então é aí, nós temos aí várias cabines do Silvio Santos, não é não, pessoal? Que paz, amiga, depois você assiste. Legal. Pessoal, eu não posso deixar de falar, antes de continuar aqui, sobre a trilha, tá? Você que está chegando novo aí no grupo de jovens, eu vou deixar o Du apresentar. Vai lá, Du, apresenta para mim, por favor, que você tá com uma voz muito boa, tá animado, tá de férias. Manda aí. Uhul! Galera, aproveita a oportunidade lá no nosso site, tem um passo a passo para você apresentarem para as novas pessoas que têm curiosidade de conhecer, aprender, e principalmente esse é o melhor momento de você apresentar, apresentando também da forma que a gente colocou lá bem estruturado, que é as ministrações, que são 3 ministrações que nós colocamos lá, explicando o que é a graça, que a pessoa, na hora que ela entrar, entender, começar a se habituar com aquilo que nós estamos, né? Caminhando junto conosco aí nessa jornada. Então aproveita, passa o link, tem um raio-x. No raio-x é extremamente importante que as pessoas preencham para a gente entender como você é, o que você espera, qual é o seu melhor horário, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, para que a gente consiga fazer uma análise sistemática ali, né? Para a gente ter uma variável aí para poder tomar uma medida de decisão em alguns pontos. Então, nesse momento, apresenta o nosso site. O nosso site é muito intuitivo. Eu até falei com o Diego esses dias, apresentei para ele, mostrei para ele como que faz. Nossa, é muito simples e muito fácil fazer isso. É muito fácil, de verdade. Você clica lá, né, Trilha. É trilhas, né? Trilha, isso. Você coloca no trilha e lá no trilha ele mostra passo a passo
da apresentação que você tem que mostrar para essa pessoa, para ela entrar e se situar e se identificar com a gente e falar, poxa, que legal, eu quero aprender mais. E aproveita essa oportunidade que o Dojo vai dar também agora, para que a pessoa ela esteja cada vez mais e mais inserida nesse novo modelo que está sendo fantástico. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Isso vai ser muito bom, não só para você, mas para sua casa, o seu relacionamento conjugal, relacionamento familiar, todas as áreas da sua vida. O Léo falou de área profissional, que é uma área que pega muito. Então, galera, aproveitem essa oportunidade. Lá fora é pago, aqui é gratuito. Ninguém tá te pedindo R$1. Só tá pedindo para você crer, para você viver grandes milagres. Amém? Show de bola, você é louco. O cara fez uma mega apresentação sem ler, hein, gente? Isso é para poucos, hein? Parabéns, Du. Sempre aí. Sempre tô falando aqui para vocês, né? Nós temos aqui líderes fantásticos. A Ana Carolina, nossa líder aí que tá gravidinha, né? Tá meio quietinha porque ela tá grávida, né? Logo, logo vem um adorador aí para compor a nossa equipe. Tem o Carlos Eduardo também. Tem a Thalita e o nosso querido Pantufa, tá, pessoal? E eu tô aí como supervisor dessa galera aí, juntos, fazendo um trabalho pro Senhor Jesus. Vamos lá, então. Pô, aqui eu expliquei um pouquinho o que é Dojo para vocês, né? Então vamos começar. Sejam bem-vindos. Opa, chegou alguém. Tocou a campainha aí, vocês ouviram? Ah, não acredito. Vamos receber com uma salva de palmas, gente? Nós temos uma pastora junto com a gente aqui hoje. Que honra, que legal, cara. Seja bem-vinda. Aê, uhul. Tá vendo aí? Uhul! Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, é isso aí. Bora pro nosso tema aqui. Pessoal, 1 Pedro 3,15. Cara, isso falou muito comigo, né? Esse versículo aqui. Diz assim, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Alguém tem uma versão diferente? Eu gostaria de ouvir. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Olha o que nós estamos fazendo. E estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Alguém pode ler uma versão diferente aí? Alguém achou? Achou, cabine? Sim, não. Aqui. Estejam sempre. Peraí. 3,15, né? Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Que show, né? Então, esse dojo aqui vai preparar vocês para que vocês saibam a razão da esperança que há em vocês, tá bom? Mas antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração, foi o que a gente fez aí nos passos anteriores, sabendo o que é lei, o que é graça, o que Jesus fez por nós, justificação, Espírito Santo, tudo isso. Agora nós vamos aprender um pouco mais para nós conseguirmos explicar para as outras pessoas, né? Estarmos sempre preparados em relação à nossa fé. Então vamos lá? Evidências de Deus. Cara, essa matéria está muito legal. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Isso aqui é um versículo muito forte que eu sempre gosto de falar, né? Que não apenas eu tenho que me aproximar de Deus, mas eu tenho que crer que ele existe. Olha só. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu tenho que me aproximar de Deus e crer que ele existe. E que ele é galardoador. O que é galardoador? É presenteador. Eu tenho que acreditar que Deus é tão bom, que independente de tudo, ele vai sempre me dar um presente. Os pensamentos dele são sempre de paz, de bondade, e ele vai olhar para mim e vai falar assim, vou presentear ele hoje. Se eu crer num Deus que me dá presente, que é bom o tempo todo, aí sim eu tenho fé. Então não é só você se aproximar de Deus, mas crer que ele é presenteador daqueles que o buscam. Então preste bastante atenção nisso. Vamos lá. Aqui é uma coisa muito rápida, não vou falar sobre isso, mas eu quero que você tenha um resumo, mais ou menos, de tantas evidências que nós temos de Deus. Isso aqui daria milhões de dojo, vários dojos aqui para a gente falar sobre isso. Então, ó, prova da existência de Deus, né? 3 esferas. Nós temos 5 evidências
e argumentos na criação, na natureza humana, na história da humanidade. Os argumentos nós temos cosmológico, que é mundo, nós vamos falar um pouco desse mundo aqui, o que está acontecendo no mundo, a ciência, o que ela diz. Eu vou te mostrar vários vídeos bem interessantes aqui, bacanas sobre isso. Teleológico, né? Propósito, desígnio, antropológico, né? A questão do homem. Quer ver uma coisa aqui que legal? Que eu me recordo? Por exemplo, você fala para quem tem filho aqui vai saber disso aí. Você fala assim pro filho assim, ó, você faz um bolo, suponhamos, põe em cima da mesa. Aí você olha assim pro filho e fala assim, ó, não põe o dedo aí, hein? Beleza? Fechou? Tamo combinado? Tamo. Não é pra pôr o dedo, tá? Beleza. Você vira as costas, o que ele faz? Ele põe o dedo, não põe? Ó. Aí você vai lá e vê o furinho do bolo, né? Você fala, você pôs o dedo aqui? O que é a primeira coisa que ele faz, gente? Faz assim, ó, não pus o dedo, não fui eu. Meu, como pode? Como é que pode uma criança que não sabe mentir? Entendeu? O pecado está dentro do homem, mas ele sabe que ele está errado também. Então, você sabendo que está errado, quem colocou essa questão de moralidade dentro de você, essa lei? Então, essas questões elas vão cair nesse campo aqui antropológico, tá? Do homem. Histórico, governo, a gente vai ver Daniel falando dos governos que viriam e estão vindo. Gente, é muita coisa. Crença universal, consenso. Enfim, eu não vou gastar tempo aqui, mas nós temos muita evidência que depois a gente pode pegar um dia e ir falando sobre cada tópico que tá aqui, tudo bem? Por enquanto eu não vou falar sobre isso, tá? Vamos partir para cima. Então, vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para vocês terem uma noção de como isso aconteceu. Beleza? Então, bora pro vídeo. Como eu disse para vocês, paciência com o tiozinho aqui, porque é muito botãozinho para apertar. Vocês sabem, né? Sim. Não é doido, né? Aqui, ó. Bora. Vou colocar um videozinho aqui para vocês. Aí eu tenho que partir para cá. Tcharam. Vamos lá. Cadê o vídeo? Gente, ó, a gente tem muita coisa legal para ver aqui. Eita, aqui tá o vídeo. Bora. Fala se vocês estão conseguindo ouvir aí, tá? Certinho. Sim? Sim! Pareceu o Cristiano Foi Ronaldo. o processo da criação, conforme relatado em Gênesis 1. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara dia e a parte escura noite. Segundo dia, Deus dividiu as águas, separando a atmosfera das águas que se espalharam sobre a terra, criando condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. Terceiro dia, Deus estabeleceu terra seca e mares. Quarto dia, foram criados o sol, a lua e as estrelas. O sol deveria governar o dia, enquanto a lua governaria a noite. Quinto dia, Deus criou os pássaros e a vida marinha, cada um de acordo com sua espécie. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado pelo próprio Deus, formado do pó da terra. A mulher foi formada da costela de Adão. Assim relata Gênesis, capítulo 2, versos 21 a 22.
Então, Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. Após a criação do homem, Deus deu a eles domínio sobre o mundo e atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidá-lo. Após os 6 dias de criação, Deus contemplou a sua obra e viu que era muito boa, e todo o universo proclamava a glória de Deus. Bom, gente, muito bom, né? Mas eu vou parar por aqui que tem bastante coisa. Só para vocês terem uma noção de como foi essa criação, beleza? Estão gostando aí? Sim, tá. Então, bora para a apresentação aqui rápida. Cadê? Aqui. Tum. Então vamos lá. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora vamos lá. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nelas estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Jeremias 27:5. Gente, aqui está um mistério muito grande. Eu sei que vocês viram no vídeo agora, mas vocês viram que nós fomos criados por Deus do pó da terra. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está em Gênesis 2:7. E aí, tem uns desavisados por aí, cara, que falam assim, não existe Deus. Não existe Deus e eu não acredito que o homem foi feito do pó da terra. Como lidar com isso? Alguém sabe? Alguém sabe como lidar com essas perguntas? Alguém tem alguma resposta sobre isso? Sim! Não! Não! Vamos lá, isso aí pode ser... Não. Não sei quem que é que eu não tô vendo, mas deve ser a Jaque. Vamos lá, olha isso aqui, pessoal. Isso aqui são dados científicos, tá? O Dojo aqui vai preparar vocês cientificamente, com fatos, tá? Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Elementos químicos encontrados no corpo humano e elementos químicos encontrados no pó da terra. Presta bastante atenção. Nós temos oxigênio no corpo, não temos? O que nós temos na Terra? Oxigênio. Nós temos carbono, 17,5%. Encontramos o mesmo elemento. Olha lá, carbono no pó da Terra. Hidrogênio, 10,2%. Hidrogênio. Nitrogênio, aqui também. Cálcio, aqui também. Fósforo. Potássio. Sódio. Cloro. Enxofre. Magnésio, ferro e outros mais. Esses aqui são os principais, né? Mas tem muito mais. Então, aqui já é uma evidência de que nós viemos do pó da terra e que a Bíblia está e é verdade sempre. Deus mostrando aqui na ciência, a ciência comprovando que realmente na terra nós temos os mesmos elementos químicos que o corpo tem. Então, um dia alguém vai te perguntar assim, mas me dá uma prova aí de que existe aí, que foi assim, né? O Jardim do Éden, Deus criou Adão e Deus criou Eva. Dá uma evidência. Você vai falar, tem uma evidência sim. Tem aqui, ó. Os elementos químicos encontrados no corpo humano são os mesmos elementos químicos encontrados no pó da terra. Ó, Dojo tá bom, tá? Não tá bom esse Dojo? Olha só. Já tem uma aqui para vocês, hein? Top, hein? Caramba. Bora pro próximo, gente. Isso aqui é... Ô, Léo, Oi, complemento rápido, só Claro. para você entender que eu costumo sempre falar na igreja, toda vez que eu vou ministrar. Manda. Olha que incrível. Deus tirou o fôlego de vida que estava dentro dele. Deus tirou algo que ele tinha dentro dele e colocou dentro de você. E depois, lá na frente, vai trazer o Espírito Santo que vai falar, eu vou colocar ele para habitar permanentemente dentro de você. Tá louco, Olha quão importante demais, nós somos, né? Para Deus. É demais, cara. Glória a Deus, cara. Isso aí é coisa... Rapidinho. Eu achei lindo Deus nos fazendo com as próprias mãos, o prazer dele em nos criar e o sorriso no rosto, né? Que a gente nunca imagina Deus Show sorrindo de assim, bola. né? Achei show de bola. Você falou uma coisa muito interessante, porque não sei se você, quando você lê Gênesis,
você consegue ver Deus falando com tudo. Haja luz, haja isso, haja separação entre as águas, haja isso. Mas quando ele foi fazer o homem, ele falou haja? Não, pôs a mão, ó, coisa linda. Gente, olha, e a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Depois que ele preparou todas as coisas, o que que ele fez? Foi lá e colocou as mãos, preparou todo o cenário para nós habitarmos, né, o planeta com tudo perfeito, porque quando ele criou estava tudo perfeito, em extremo equilíbrio, e depois ele fez o quê? Tem uma coisa muito legal que a minha esposa sempre me lembra, e hoje eu lembrei, que as flores não tinham espinhos, cara. Isso é fantástico. Depois do pecado, que nasceram espinhos. Isso é interessante. Depois vocês me lembram para eu achar o versículo, mas as flores não tinham espinhos. Cara, era muito equilíbrio, tudo muito perfeito para servir o homem. Deus, né? Servindo o homem, colocando lá todo o jardim do Éden à disposição do homem, né? Então, aqui nós podemos ver que a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos a coroa da criação. Né? Ele fala, depois que eu preparei tudo, eu vou criar o melhor, que vai ser a minha imagem e semelhança. E aí a gente já falou sobre os atributos de Deus, né? Comunicáveis. Quem tá levantando a mão aí, pode falar. Foi a Ana Carolina, né? Pode falar, filha. Paz, galera. Dudu aqui falando. Dudu, seja bem-vindo, Dudu. A Ana tá aqui Nunca comigo. falei? A Ana tá aqui comigo do meu lado. Eu. Engraçado, só acrescentando aí, né, para nossa edificação. A paz, galera, tudo bem? E o interessante é que Deus viu que tudo que ele fez era bom. Depois que ele criou o homem, isso é poderoso, né? Já parou para pensar nisso? Glória a Deus. Não, poderoso demais. Você Era tá só louco. isso aí, só Deus para é demais, deixar cara. Vamos vocês lá. pensando nesse quesito. Ele fez todas as Não. coisas. Depois que ele fez o homem, Vocês ele, sempre adiantando. quando foi descansar, ele Vocês viu dois. que tudo que ele fez era bom. Show, show. Vocês sempre abrilhantam aqui com mais informações, é isso que eu espero de vocês, esses líderes tremendos aí. Gente, vamos lá. O que é uma pergunta capciosa? Olha lá. O que é capcioso? Que engana. Caviloso. Enganoso. Manhoso. É um menino malvado que procura confundir para levar ao erro. Ardiloso. Astucioso. Presta bastante atenção. Na vida de vocês, vocês vão encontrar pessoas que não estão nem aí com o evangelho, cara. Eles querem fazer isso, entendeu? E se o Espírito Santo permitir que vocês respondam, é importante que vocês tenham resposta para algumas certas pessoas, porque às vezes eles fazem isso na frente de diversas pessoas, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma pergunta e quem tiver menos a Mari, né? E mais algumas pessoas que eu já falei, né, Mari? Né? Mas tem outros que eu quero ver que hein? não vale não, hein? Eu quero que vocês me falem sobre isso, a opinião de vocês. Vamos lá. Pergunta capciosa. Eu acredito que alguém já deve ter feito essa pergunta para vocês. Se Deus existe, por que existe fome na África? Cri, 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 cri. E aí? Vai, gente, chuta aí, pessoal. Hã? Quando me fazem esse tipo de pergunta, eu respondo que é porque é sempre aquelas brincadeirinhas, aquelas, eu esqueci a palavra, mas é como se fosse história de ligação, né? Você ter o cabelo grande e não ir no cabeleireiro, você ter uma porta e não abrir, e a partir do momento que você abandona Deus, porque Deus ele não deixa a gente. Sim. Ele não se afasta da gente. A gente que se afasta de Deus. Quando isso acontece, é como se fosse uma consequência. A própria Bíblia fala: se o meu povo se humilhar e clamar pelo meu nome, eu vos ouvirei, sararei a sua terra, e mais alguma coisa no versículo que eu esqueci. Mas eu entendo que é isso. É o fato de você não buscar o socorro em Deus, e eu acho que um pouco da falta de gestão também lá na área. Tá bom. Mais alguém, pessoal? Eu acredito que seja consequência do pecado do homem que tirou o plano perfeito de Deus, porque no plano perfeito não haveria fome, não haveria dor, não haveria nenhum tipo dessas coisas. A partir do momento que o pecado ele entra no mundo, ele destrói completamente o plano que havia sido preparado para o homem.
Perfeita resposta, meu Ô, querido. Léo, eu tava falando com o Matheus esses dias, acho que foi no sábado, que eu falei bem o seguinte: Deus, Aí ele não vem não, hein, deu Edu? sabedoria. Não, calma, relaxa. Deus deu sabedoria pro homem, certo? O homem pegou a sabedoria que ele recebeu, ele usou, por exemplo, vou criar algo para facilitar meu dia a dia, vou fazer uma faca. O homem pegou a faca e enfiou nas costas do irmão. Eu vou criar uma forma de mecanismo mais fácil para matar um animal. Pega a arma e mata uma pessoa. Então, o homem ele foi se adaptando de uma forma incoerente com a criação. Pegando o gancho aí do Matheus, que foi fantástica a resposta dele, é isso, cara. Tudo se volta lá pro princípio, né? Deus não criou classe social, né? Quando criou Adão e criou a Eva, ele não criou uma classe social pobre e rico. Todos nós éramos ricos. E aí, quando o pecado entra no mundo, né, através da desobediência de Adão, e aí o que acontece? Acontece que nós somos, ficamos corruptos, né? E aí o que acontece? O pecado ele faz isso com a gente, mas se você for parar para pensar, o cara vai falar, mas ainda assim, por que Deus não faz alguma coisa, né? Você sempre vai ter uma pergunta nesse sentido. E aí você entende que, por exemplo, se você vai ter que usar fatos, né? Geralmente contra as pessoas que querem fazer perguntas capciosas e querem provas da ciência, vixe, a ciência prova muita coisa referente a Deus. Então, por exemplo, essa pergunta você responde como? Responderia como? Se nós pegarmos, né, R$ 1 ou menos de R$ 1 de cada ser humano, nós acabaremos com a fome na África, até no mundo inteiro. Se nós pegássemos metade dos bens eu estava vendo hoje, eu acho que está em torno de 12 bilhões que sabem, né? Que sabem que foi lá, que passaram lá para a questão das finanças, lá para o balanço. Mas 12 bilhões, né? O Vaticano tem 12 bilhões, é muita grana, gente. 12 bilhões. E esse dinheiro, metade desse valor, fora o que tem dentro da igreja, os ouros, as casas alugadas e tal, todo esse valor a gente podia acabar com a fome não só na África, mas também no mundo. Se cada um de nós não jogássemos aquele restinho de comida no lixo, nós acabaríamos com a fome não somente na África, mas também em todo o mundo. O que leva a crer que o quê? A culpa nunca foi de Deus e não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, né? Nós que, através da nossa rebeldia e do nosso pecado, fizemos com que haja um desnível social que hoje há. Não, a palavra de Deus não diz que hoje é o mundo que opera Satanás, é a injustiça que opera no mundo, né? E quando Jesus vier, aí sim será a justiça que operar no mundo lá por 1000 anos aí para mostrar como que é diferente o governo de Satanás, o governo dos homens e o governo do próprio Deus. Então, presta bastante atenção nisso, que isso é uma pergunta assim que vão fazer sempre para vocês, gente. Isso é uma pergunta assim que parece que vem na cartilha de todo ateu, de toda pessoa que quer questionar a tua fé. Então, que você saia hoje daqui, né, cheio de graça, cheio de verdade, cheio da palavra, sabendo essa questão, defendendo a sua fé aí, beleza? A Bíblia e Jesus não precisa de defesa, tá? Jesus, a palavra dele é como um leão, você só precisa destrancar a jaula, meu querido, e deixa ele sair. O que eu estou dizendo para você é que você não pode ser um cristão dormente, tá? Você tem que saber, como Pedro diz ali, saber a razão da tua fé, beleza? Bora pro próximo? Estão gostando aí, pessoal? Cadê a cabine do Silvio Santos? Sim. Uhul! Uhul! Nossa, esse uhul foi péssimo. Qual foi, Léo? Ô, louco, mano. Você fez um do Cristiano Ronaldo. Depois do expediente aí, mano. Não, tá valendo, gente. Bora pro próximo. Outra pergunta aí, ó. Meu Deus do céu. E essa aqui? Aqui eu quero ver, hein? Por que Deus não impede o mal? Que beleza, hein? Da mesma forma que... Pode falar. Porque foi uma escolha do ser humano? Lá no Éden? Não sei. Não, vai falando aí, pessoal. Sem medo de Chutei. ser feliz. Eu acho que essa parte aí dá pra filosofar, hein? Porque o mal já era existente, né? Na época lá
do Éden, ele já existia. Então, ao certo, não sei muito bem dizer por que Deus não impede, porque ele já existia no Éden. Tanto é que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que o Então, mal não- começou lá no céu com a rebeldia de Satanás. Mas, tirando essa parte aí, eu penso na questão do livre-arbítrio. Se Deus impede o mal, ele me impede de escolher o caminho que eu quero seguir. Fantástico. Quem tá falando? Eu falei, a Jaque. Jaque, você foi certeiro, hein? Vamos lá? Eu vou dar uma. Vou mostrar aqui pra vocês uma resposta. Ô, deixa o Du falar aí, que o Du tentou falar 3 vezes, mano. Fala aí, Dudão. Não, era basicamente isso. Se Deus não impede entrar a questão do mal, fala assim, porque Deus, ele criou Lúcifer sabendo que ele ia trair. Porque Deus sabia, Deus sabe passado, presente e futuro. Mas Deus, ele não criou robôs, que nem o bispo sempre fala na igreja. Deus criou um ser pensante, um Isso, ser exatamente. racional, que ele tem a dimensão de saber o que é o bem e o que é o mal. Você segue o caminho que você quer. Você sabe quais são as consequências de ambos os caminhos. Um caminho é salvação e outro é desgraça eterna. Então, você sabe o que você quer. Então, se você está caminhando para o inferno, você sabe que está caminhando. Mas, assim, existe um céu que é repleto de maravilhas e misericórdia. Se você quiser seguir esse caminho, é o caminho mais assertivo, né? Jéssica, pode falar, fia. Não, é o Matheus de novo. Eu tomei já o celular da Jéssica. Fala aí, mano. Brincadeira, pô. Então, não, mas assim, eu discordo de certo ponto nesse quesito que o Du entrou, porque Adão e Eva, eles não tinham conhecimento do caminho que eles estavam seguindo, né? Eles não saberiam qual seria a consequência de comer do fruto. Então, nesse ponto, trazendo para Adão e Eva, como a gente está se baseando do princípio, aonde que começou os erros, né, as falhas, eu não acredito que eles saberiam qual seria o caminho que levaria, que a humanidade tomaria após eles comerem do fruto, entendeu? Eu acho que foi uma atitude completamente isolada. É verdade, foi. Entende? É Então, verdade, assim, porque hoje foi nós aberto temos os essa olhos deles, né, consciência. Matheus? É, exato. Hoje nós Eles temos não tinham consciência porque malícia, foi fomos aberto os ensinados. olhos deles. Vamos seguir aqui. É, O aí, ó, né? professor. Até que seguir já, Não, é porque senão é aquilo que você falou, vai filosofar demais, mas eu acho que tem que ter uma base para se falar. A pergunta foi o quê? Por que que Deus não impede o mal, né, no mundo, né? E eu tenho um vídeo, cara, ele já faleceu, né? Esse professor é um professor, um teólogo, um pastor renomado, Ravi Zacarias. Meus vídeos dele são muito bons. E alguém, numa palestra entre esses professores e teólogos, fazem a mesma pergunta. Eu queria que você observasse a resposta que ele deu. Presta bastante atenção. This question is for Ravi. You mentioned the story of that. I think you said he was Jewish and he was shot by at that. I think it was a concentration camp or something like that. And I'm going to play the devil's advocate for a bit and pretend I'm Sam Harris. No pun intended, of course. You stated that God was watching. God watched the gentleman pull the trigger. If God was watching, why didn't he make that trigger not work? Why didn't he make that poor individual just pass out while he was digging the grave? I believe Sam Harris would ask that type of question and demand an answer. Yes, I appreciate that question. Playing the devil's advocate, you said that why didn't God keep the man from pulling the trigger rather than allowing the man to pull the trigger and then watch over him and bringing about some kind of judgment? I would say this to you, that the supreme ethic that God has given to us is the ethic of love. It is the peak of all intellectual and emotional alignment. This thing we call love, which places value upon the other person of worth and as something to be protected. It was interesting, of all people, it was Oscar Wilde who on his deathbed in his 40s, by his lover by his side, Robbie Ross, he turned to Robbie and he said, "Did you love any one of those little boys
for their own sake. It was an incredible question to ask by a man who was a hedonist on his deathbed in his 40s. And he said, Robbie, did you ever love any one of those little boys for their own sake? And Robbie Ross said, no, I can't say I did. He said, bring me a minister. Bring me a minister. And it was in his magnificent poem, The Ballad of Reading Gaol, that Oscar Wilde said, only Christ was big enough to cleanse his heart and forgive him for all that he had done. The point even the hedonist realized was that in pleasure also, value and love are the supreme ethics that can be treasured. But you can never have love without intrinsically weaving into it the freedom of the will. You cannot have love without the freedom of the will. If you are compelled by some machine to a certain decision, you can never love. You can comply, but you will never be choosing to express that sentiment and the reality of love. If love is the supreme ethic, and freedom is indispensable to love, and God's supreme goal for you and for me is that we will love him with all of our hearts and love our neighbors as ourselves, for him to violate our free will would be to violate that which is a necessary component so that love can flourish and love can be expressed. If you're asking for God to always stop the trigger, why not God stop everything else? Next time you hold a cup of boiling water, he makes it frozen water instead. Next time you're about to cross the street and you're going to be hit, he pulls your leg back. What you're asking for is a different entity than humanity. As wonderful as it may seem that in stopping that, you think he is protecting you from that which is destructive, the greatest denial that you're asking for is the freedom of your will to be able to choose and to love God with all your heart and all your soul. When you've got love as the supreme ethic and the freedom of the will to choose that love, all of the other contingencies come in and can become explained why it is possible to either choose or to reject so that love can ultimately reign supreme. If you want compliance and some kind of a mechanical response, your question itself will self-destruct. You're asking the question because you're free to ask it, and you're free to ask it because you're free to love. And when you love him, in spite of all of the contraries that you see around us, you're trusting him for having the supreme wisdom and the knowledge to ultimately bring a pattern out of it all. We think, for example, we know so much. The story is told in Mideastern folklore of this man who lost his horse and ran away. And when the horse ran away, the neighbor came to him and said, you know, bad luck, isn't it? Your horse is gone. He said, what do I know about these things? A few days later, the horse came back with 20 other wild horses. And the neighbor came and said, amazing, it's not bad luck, it's good luck. You've got 20 more. Man says, what do I know about these things? His young son is going and taming one of the new horses. That young horse kicks him and breaks his leg. The neighbor comes and says, terrible, isn't it? Your son's leg is broken, bad luck that these horses came. The fellow says, what do I know about good luck and bad luck? A few days go by and a bunch of thugs are coming looking for recruits to join their gang, and they're looking for all the able-bodied young men, and they're about to pick this young man but find out his leg is broken, and they say, we don't want him, we're going to move on to the next house. So the man comes and says, good luck, isn't it? Your son's leg was broken. In one little series of episodes, we don't know what lies ahead. Why don't you wait till you stand before God face to face, and you will find out there were reasons why he didn't stop that trigger, so that you will see the heinousness of evil and see the majesty of love and good managing to navigate yourself but as the pilgrim's progress to come to the celestial. Meu Deus. E aí, pessoal? Caramba! Terminou com os dois pés no peito do Nossa. cara ainda. Não, deu dó, mas... Não, O cara fugiu, né? Certeza. não, é que assim, ele tem muita propriedade, né, cara? Muito estudado, né? Ele tá falando Caramba. dentro de uma base bíblica, dentro do... E a resposta da Jaque foi sensacional, foi em cima, né? Ela falou sobre o livre-arbítrio, mas antes do livre-arbítrio veio o amor. O amor é, por exemplo... imagina alguma moça aqui que, sei lá,
Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma moça, vai. Imagina que você gosta de um rapaz. Esse rapaz é muito bonito, você tá apaixonada por esse rapaz. E aí você começa a mandar flores, você começa a mandar, liga pra pessoa e tal, e essa pessoa não quer nada com você, velho. Ela já vem, mano, eu quero ser só friends, entendeu? Quero, não passa da linha do friends, né? Eu não quero, para de me ligar, para de me mandar flores, para de me mandar aqueles carros na porta, tá? Aqueles que todo mundo gosta. Aqueles que faz vergonha alheia, tipo o carro da Cândida, assim, mas que fala. Como é que é da mensagem pra. É aqueles carros lá Loucuras de amor. Loucuras de amor, esse mesmo. Loucuras de amor. O cara fala, meu, me deixa em paz. E o que vai acontecer? Não é uma pessoa normal, né? Não uma perseguidora, né? Vamos falar uma pessoa normal, tá, gente? Não vai se sentir assim, vai continuar gostando, mas ao mesmo tempo vai se afastar, né? Por que você vai se afastar? Porque você ama a pessoa. Então você não vai mais querer invadir o espaço dela porque você ama, você não quer um amor forçado, não quer nada forçado. É a mesma coisa Deus, pessoal. Eu tô usando um exemplo bem assim, bem fraco, perto do amor de Deus, né? Não tem comparação à imensidão, porque ele é o próprio amor, né? Deus é amor. Se não me engano, é 1 João 3, 4 e 8, diz, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor. Então, você imagina que ele te manda flores, ele te manda uma carta de amor todo dia e a pessoa escolhe não querer ficar com Deus, entendeu? Então, o amor é a primeira base para te dar o livre-arbítrio. Então, este livre-arbítrio faz com que, né, as coisas saiam do nosso controle, não do controle de Deus, mas aí a injustiça e tudo isso que está acontecendo no mundo, só que Deus vai extirpar o mal em algum momento. E tem um outro vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês que é fantástico, gente, que fala justamente sobre isso. Eu acho que algum de vocês já viram, mas eu quero mostrar de novo porque é muito top esse vídeo aqui. Presta bastante atenção. É este daqui, ó. Edu, faltou a gente ser um professor estudado, né? Para usar as palavras certas no sábado. Não, É isso mesmo. isso. Tá todo mundo aqui para aprender, né, mano? Fica tranquilo. Ô, Léo, aceita a Raquel aí, que ela tá tentando entrar. Eu aceitei aqui, Raquel. Raquel não entrou, não? Beleza. Entrou sim, já entrou. Aí, mano, já acertei. Valeu. Aí, quando eu não vejo aqui, vocês me dão um toque, tá? É esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse é o 2 ou se é o 2 que eu quero mostrar, que fala justamente sobre isso. É muito legal. Presta bastante atenção, pessoal. Esse filme é top, né, pessoal? Vamos marcar um dia pra gente assistir ele online aqui. Nunca assisti. Eu cometi um erro com você. Deixá-lo falar diante da minha classe e vomitar sua panfletagem. Mas hoje, vamos alterar as coisas. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé. E é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta: se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta, no fundo, é notavelmente simples: livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com seu livre-arbítrio intacto. Em outras palavras, a intenção de Deus em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que inconveniente. Um dia, eu vou me livrar de todo o mal do mundo, mas até lá vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tenha uma boa vida. Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não?
O professor Redson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua ementa diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. Glória a Deus. Então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais, que uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem um Deus não existe motivo real para ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta, ou nosso debate, o que decidirmos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Crer ou não crer. Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham a frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é a inimiga da razão. Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Por que só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar mas quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu? Ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio. Como pode odiar alguém que não existe? Acabou com ele. Deu na cara dele. Rapapapapá. Pô. Não provou nada. Talvez não. A escolha. Que eles vão escolher. Meu Deus, é lindo, cara. Justo. Show, hein? Deus está morto? Deus não está morto. 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 Segura essa. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Show de bola, né, pessoal? Fala aí.
Melhor filme. O que vocês acharam, mano? Arrepiei. Não, show de bola. Vamos continuar. Tem mais um tempinho ainda, já tá acabando Sabedoria, já. né? que Deus deu Tem pra ele. bastante coisa pra Caramba, passar, já velho. tá acabando Cobertando o tempo, hein, universidade. pessoal? O Vitão falou que Quero já usar vem, esse tá? Que deu um argumento com probleminha alguém lá. agora. Hã? Ó o Diego aí, ó. Diegão, seja bem-vindo, meu querido. Aê, Diego. Bem-vindo, Aê, Diego. Diegão! Show. Tá aí, meu brother. Chega junto aí com a galera. Vamos lá, vamos continuar, que o negócio tá bom. Gente, tem um vídeo aqui, meu, eu vou passar pra vocês que é muito legal, cara. Eu gosto dele, particularmente eu gosto. Tem hora que eles falam umas besteirinhas, mas a maioria das coisas é muito bom. Falar igual a Andressa, né, Andressa? Como é que é? A gente come o peixe? Come tira o espinho. peixe e tira os espinhos, galera. É isso aí, come o peixe e tira os espinhos, mano. Mas esse cara aqui eu gosto muito dele, é gente boa. Quer ver, ó? Tem uma parte aqui que eu achei muito interessante numa história que ele conta. Quer ver, ó? Tá em 35, 34, acho que é 35. Deixa eu ver se é aqui, peraí. No seu rosto, eu vi o rosto dele. Suas atitudes refletem as atitudes. Aqui. David Livingstone era missionário inglês na África. Peraí. Ele morreu, eles começaram a falar de vamos viver Jesus. Aí, é aqui, ó, presta atenção. Sétimo motivo de rejeição. Deus não existe. A ciência não prova que Deus existe, mas Deus prova que a ciência existe. A Bíblia não é um livro científico, mas quando ela fala de ciência, ela é exata. Mais exata do que você possa imaginar. Deus é como o vento, você não vê, mas você vê os seus resultados. Nunca ninguém viu o vento. O máximo que você vê é a poeira, é as folhas mexendo. Mas Deus é a maior realidade do universo. 97% das pessoas no mundo são teístas, acreditam em alguma forma de Deus. E 3%, 2,9% são ateus. Um amigo meu entrou num ônibus e entrou um amigo dele de infância, eles não se viam há muito tempo. Um falou com o outro, fulano, aqui é ônibus 6 horas da tarde. Quem conhece o ônibus 6 horas da tarde? Olha essa situação, pessoal. Até o trocador tá de pé. Aí, ele pegou e falou assim, pastor fulano, que coisa, hein, cara, a gente cresceu junto, falando alto, e o busão todo mundo ouvindo, sentindo o cheiro de CC e ouvindo. Nós crescemos junto, velho, coisa louca. E agora nós estamos aqui, que absurdo. Velho, eu virei o que eu virei, você virou pastor. Eu queria aproveitar que está todo mundo aqui no ônibus em silêncio ouvindo essa conversa e te fazer uma pergunta. Prova para mim que Deus existe. Nossa. Meu amigo dentro do ônibus. Ele orou. Gente, aprende a fazer oração de 2 segundos. Jesus, o trem fritou, me ajuda. O trem fritou. Ele abriu a boca e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, fulano. No mundo, 97% das pessoas acreditam em alguma forma de Deus e 3% não. Aqui dentro desse ônibus, provavelmente, você é o único ateu. Então, é a minoria que tem que provar para a maioria que a gente está errado. Explica para todo mundo aqui por que a gente está todo errado. Eita, lasqueira! Apanhar no busão. Gostou dessa aí, pessoal? E aí, fala alguma coisa aí, pessoal. Gostaram dessa? Você viu? Bem feito pra ele. Reverteu a pergunta, hein? Mano, é Sabedoria, esse tipo de coisa que nós vamos enfrentar, pessoal. Entendeu? O pessoal vai fazer isso aí, meu. Me explica aí. Você fala, peraí, você é minoria, irmão. Explica você. 2,9% só, meu, no mundo, cara. Nós somos a maioria, né? Todas E o as mais religiões. engraçado é que eles sempre vão justificar a ausência de Deus com a presença da maldade no mundo. Sempre assim, toda vez. Sempre. É esse o caminho. Sempre, sempre. Mas você viu aquela explicação, tá muito clara. Eu gravei, depois eu vou ver como é que eu vou disponibilizar para vocês. Mas aquela explicação é muito top e muito clara sobre isso. Você viu? Que show? Que ele fala sobre o amor dando base para o livre-arbítrio. E o filme lá, né, como eu mostrei aqui a segunda argumentação, a argumentação final, né, do aluno lá no Deus Não Está Morto com o professor, foi fantástico aquilo ali. Foi fantástico, ele foi muito claro, né? Ele conseguiu ser mais claro que aquele outro professor, né, que é um pouco mais, né, mais profundo, né? Mas ele conseguiu, de uma forma bem resumida, explicar o que o professor falou. E por isso que eu coloquei esses dois para dar uma visão bem bacana para vocês. Então vamos lá. Continuar aqui. Tá acabando, gente. Tá acabando. Eu acho que não vai dar tempo mais, hein? Vocês querem continuar mais um pouquinho?
Sim, eu já me alimentei aqui, tá tudo certo. Aguento mais 3 horas de reunião. Não é muito não. Nós não vamos ficar tanto tempo, não. Mais uns 10 minutinhos aí, ó. Esse aqui é muito show. Agora nós vamos entrar numa outra parte sobre a existência de Deus em relação à natureza, em relação à ciência. E esse é muito legal mesmo. Presta bastante atenção. Esse vídeo aqui me chamou muita atenção. Quem já viu The Big Bang Theory? Mano, eu gosto pra caramba do Sheldon, gosto do pessoal todo lá, o Leonard. E tem uma parte que tem, agora lançaram, né? Que é uma nova série aí, do Sheldon, Young Sheldon, né? Do Sheldon criança, né? E tem uma parte que a mãe dele é crente, como vocês sabem, né? E é interessante que ela tá em uma crise de fé. E ele tem umas respostas para ela, que essa resposta, claro, não vem dessa série, é uma resposta antiga, pesquisada, mas eu achei legal a forma que eles apresentaram essa resposta em questão da evidência de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é muito top isso aqui. Vamos lá. Fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Que ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, Senhor, por este menino. Eu sabia que podia consertar isso. Oh. Talvez tenha sido você e o Senhor. Eu não gosto de compartilhar o crédito, mas eu sabia que aquele momento não era a hora adequada para dizer isso. Show, né? Meu, é muito legal. Show, né, gente? Vamos lá. Que lindo. Uma coisa que o Du tinha falado pra gente, lembra, Du? Sobre aquele vídeo, sobre as 3 coisas? Então, o pessoal sobre gostou, a Trindade, né? Sobre a Trindade, isso. Esse aqui é mais uma evidência de Deus, né? Nós já falamos sobre Deus, né? O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho. E é interessante, esse aqui é um professor, né? Adalto Lourenço. Ele tem um vasto material no YouTube, depois vocês pesquisem aí. É um cara, assim, renomado, cientista, né? Pastor também, mas é cientista. Ele prova para você em várias coisas, assim, porque o pessoal só procura cientista ateu, né? E mesmo assim, os cientistas ateus estão começando a provar coisas que a Bíblia já falava, né? E já dizia como é e como seria. Então eles começaram a titubear, né? Mas enfim, nós temos aí homens de Deus também no campo da ciência, né? Para provar, a evidenciar, né? Para provar não, para evidenciar a existência de Deus. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem. É muito legal esse vídeo aqui, é bem rapidinho. Vamos lá. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las.
Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, tá aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Que show, agora. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, tá me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Show de bola, né? Último vídeo aqui, eu tinha um vídeo muito top, que é esse aqui, evolução, mas eu vou deixar para outra hora, porque esse vídeo aqui, gente, sem brincadeira, mudou minha vida. Esse vídeo aqui da evolução, pode falar, ô Jaque. Ô, Léo, você já viu um estudo que fala sobre a assinatura de Deus? Mas é justamente isso que eu vou passar agora. Ah, é? Tá na Muito fiação, hein? legal. Tá na fiação, hein? Meu, presta bastante atenção nesse vídeo aqui, gente, de verdade. Isso tudo são evidências que eu tô dando para vocês, respostas que eu tô dando para vocês não se sentirem desarmados, né? No sentido de não ter resposta, né? Para uma pessoa que vem com evidências e fatos científicos. Aqui nós temos vários fatos científicos. Esse aqui é um dos melhores. Eu tenho vários vídeos sobre isso aqui, mas eu vou te mostrar esse aqui, que ele é um resumão. Tá? Uma coisa bem rápida, um resumão bem bacana, bem proveitoso. Então se deliciem aí, porque esse vídeo aqui é show de bola. Ó. Saiu até no Domingo Espetacular, né? Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente.
Also, when you look at life itself, Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci. Código de Fibonacci também. De números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco, essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. É o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? É o mesmo formato que aparece digital de Deus, pessoal, será? O rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Oh, Deus. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo olha essa evidência, gente. Aproximadamente 1,6. Φ. Vai dar um Φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância galáxias também são assim, viu, pessoal? Esse ombro aqui, coisa mais linda. As galáxias, tudo. Tudo na natureza. O que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. Tá em tudo. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito. Glória a Deus! Inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas.
são 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Olha essa, gente. Olha essa. Decifrar esse código e O tiveram nosso a DNA. ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. Meu A sequência Deus. numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para Meu as Deus. respectivas letras em hebraico. Yud, Rei. Aleluia, no seu DNA. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Assinado no DNA. De todo o avanço da medicina, Glória a Deus. cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né? De especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. É isso aí, gente. Eu vou parar por aqui. Eu tenho muita coisa bacana. Mas, pessoal, é isso que eu tô falando para vocês, né? Eu ouvi um professor meu de teologia, muito bom, Eduardo Estrocheiro, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, um cientista comparou a criação do mundo como quando você pega ingredientes de bolo, coloca dentro de um carro e sai em alta velocidade e capota esse carro por várias e várias vezes na rodovia, e você, ao abrir esse carro, você consegue tirar um bolo todo pronto e confeitado. Ele falou, essa é a mesma probabilidade da criação, né, ser criada assim do nada, entendeu? A probabilidade é a mesma. Então, para você ver como é poderoso. Então, pessoal, eu dei bastante evidência aqui para vocês. Faltou alguns vídeos fantásticos. Tinha um que é maravilhoso, mas tem 30 minutos, não vou passar hoje, a gente vai deixar para outro dojo. Então, eu quero agradecer a participação de todos aqui, tá? Agradecer você, que deu o seu tempinho aqui, investiu o seu tempo para aprender um pouquinho mais, ter aí evidências e fatos científicos, né, que esclarecem aí um pouco mais sobre Deus, né? Porque o que nós sabemos sobre Deus é o que ele revela a nós. Então, olha só que fantástico, que show
que foi, gente? Porque dentro do seu DNA, dentro do meu DNA, está o quê, pessoal? Escrito Deus. Não somente isso, né? Em toda a natureza, eu vi também, eles não falaram ali, eu tinha outro vídeo que mostrava na galáxia todo o mesmo cálculo, em todas as coisas, nas pétalas de rosa, na nossa orelha, no nosso corpo, na nossa célula. Cara, é evidência demais para ser ignorado. E você viu que ali tinha só doutores, né? Não tinha nenhum Zequinha, não, tudo cientista, né? O pessoal fala, tremendo. Gente, esse dojo aqui é um dos muitos dojos que nós teremos de capacitação aí, espiritual, psicológica, profissional, e eu gostaria que você chamasse outros jovens para estar aqui com a gente, tá bom? Fizesse a trilha lá, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. A gente extrapolou um pouquinho o horário aí, mas valeu a pena, né? Foi uma coisa muito doida. Você é louco, incrível demais. O pessoal tá falando aí. Pode falar, Thalita, pra gente encerrar aqui. Só para lembrar, pessoal, que essa reunião foi gravada e entre 1 ou 2 dias nós disponibilizaremos ela para vocês. Com certeza. Só para não esquecer. Tudo de bom para vocês, pessoal. Tá? Vou deixar aqui, aberto para quem quiser fazer essa oração final aí, a gente ir na paz de Deus descansar. Pode falar. Vamos lá. Sem querer, Léo. Pode falar, não, aproveita e ora. Vamos embora. Bora. Senhor Deus eterno, Pai, queremos te agradecer, Paizinho querido, por essa pequena dose, Pai, homeopática, meu Pai amado, para nós, além de um remédio, é uma vacina, meu Pai amado, contra tudo que o mundo queira nos atingir, Pai, e nos impactar, meu Pai amado, pela ignorância, muitas das vezes pela falta do conhecimento. Obrigado, Paizinho querido, pelo seu cuidado e pelas suas evidências, Pai. Com certeza hoje nós não temos mais dúvidas de que o Senhor está em nós, Pai, e que toda vez, meu Pai amado, que nos sentirmos, Senhor, recusados ou rejeitados, meu Pai amado, aquém deste mundo, que venhamos lembrar, Pai, que em nosso próprio corpo tem a sua assinatura Glória também. a Deus, Obrigada, é verdade, Deus querido, obrigada, Pai. Guarda esses jovens, Pai. Guarda também, meu Pai amado, o Léo, a supervisão, a liderança deste grupo. E nos prepara, meu Pai amado, mais e mais para o que está por vir. Prepara os nossos corações, prepara o nosso campo de batalha da mente. E nos capacita, Pai amado, cada vez mais e mais para sermos seus embaixadores aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um beijo para vocês. Deus Tchau, abençoe. pessoal. Amém. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, amém. Tchau. Galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.